Meu amigo, não é brincadeira não. Mais um bolsonarista que tentou lacrar e se lacrou. Eu tô achando que eu vou ter que pregar a palavra de Deus aqui para o crente de direita. Não é possível. Um dos deputados da extrema-direita, com a bandeira do Brasil do lado, para você ver que hoje é sinônimo de vergonha alheia, você carregar uma bandeira do Brasil, infelizmente. Ele falou algumas coisas e você vai ver aqui ó, embaixo, aber... Polícia Federal avalia abertura de investigação contra deputado que ameaçou Lula. Quero mais é que ele morra. O órgão foi acionado após comentário feito por parlamentar durante discussão de proposta que proíbe o uso de arma de fogo por equipes de segurança do presidente e de ministros. Denúncia também foi encaminhada para a PGR. Olha só o projeto de lei que a extrema-direita está encaminhando para o Congresso. Que os seguranças de autoridades andem desarmados. Qual é o objetivo disso? Fica a pergunta. Mas vamos ao foco. O foco é o seguinte. Esse cidadão deturpou a Bíblia, utilizando a Bíblia para chamar você, crente de direita, para apoiar ele nas palavras dele. Quais são as palavras dele? Vou trazer aqui para você. Pessoal, antes de soltar o vídeo, deixa eu falar para vocês uma coisa. Ele vai deturpar as escrituras. Eu vou trazer aqui depois o que diz em Romanos 8. Mas preste atenção no que ele fala. Ele lê escrituras e dá a entender que ele, ou qualquer cidadão de bem, teria o direito de, à espada, matar o líder, ou a autoridade competente, a autoridade instituída, se aquela autoridade praticar o mal. Veja o quão errado ele está, ele querendo. Isso aqui dá falar de algo que você não conhece. Ele diz que não é pastor, mas que tem pastor dando apoio para ele, assessoriando essa sua palavra. Eu fico pensando, o pastor deve ter feito assim, ó. Não me mate de vergonha não, meu amigo. Só pode ser. Mas ouça as palavras desse rapaz. Veja bem. O meu amigo, que eu respeito muito, Ismael Alexandrino, disse que não desejava, e eu respeito, a morte do Lula, porque toda autoridade ela é constituída por Deus. E é. Só que em Romanos 13 fala da autoridade, e eu não sou pastor, viu, presidente? Mas eu tenho pastores na minha assessoria. Em Romanos 13:14 fala, porque ela, a autoridade, é ministro de Deus para teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz em vão a espada, porque é ministro de Deus, e vingador para castigar o que faz mal. Ou seja, se a autoridade fizer o mal, será castigada por Deus. E deixar bem claro aqui, eu falei que por mim eu quero mais que o Lula morra, não prego violência, mas vou ser honesto. Se ele tiver um infarto, eu vou ficar feliz. Se ele tiver um AVC e for pro quinto dos infernos, eu vou ficar feliz. Não estou aqui dizendo que amanhã a Polícia Federal está na minha porta. E pode ir, porque eu não tenho medo. Pode ir. Mas não estou pregando violência, não vou matar o cara. Eu estou dizendo o seguinte, que se ele tiver um infarto, estou pouco me lixando. Peço só mais um minuto, ô presidente. Já estou terminando. Pessoal, eu acho que ele já terminou. Daquilo que a gente quer ouvir dele, a gente já ouviu. Tem um projeto de lei que ele está defendendo que desarma os seguranças de autoridades, como o presidente Lula, Alexandre de Moraes. Por que será? Por que será? Aí ele vem e diz que ficaria feliz com a morte do Lula, um ataque cardíaco. Isso te lembra alguma coisa? Preste atenção. O senhor acha que a presidente Dilma termina o mandato dela em 2018? Eu espero que acabe hoje, infartada ou com câncer, de qualquer maneira. O Brasil não pode continuar sofrendo como é incompetente ou incompetenta. Será que te lembra alguma coisa? Pois é. Vamos lá, mas vamos explicar um pouco as escrituras para este cidadão que diz que tem um pastor na sua assessoria. Eu imagino que o pastor, nesse momento, ficou com vergonha dele. Mas olha como é a direita. A extrema-direita, e você que é crente de extrema-direita, presta atenção no que eu estou te falando. Você vai embarcar nessa? Você vai embarcar em tudo que essa galera fala? Você também deseja em seu coração a morte do presidente Lula? Se ele morrer, você vai ficar feliz? Preste atenção nos seus sentimentos, tá? Mas vou trazer aqui para vocês a explicação da Escritura. Olha só.
No versículo 1 diz o seguinte, Romanos capítulo 13, de 1 a 7, tá? Versículo 1. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Amigos, deixa eu explicar um pouco para vocês o contexto dessa escritura aqui. Paulo, apóstolo do Senhor Jesus, enviou uma carta aos romanos, aos judeus que estavam em Roma. E ele diz o seguinte, por quê? O povo da igreja estava lamentando e estava murmurando, dizendo, não aceitamos essa autoridade. Por quê? Porque coloca sobre eles um jugo pesado, impostos, especialmente impostos. Mas muitas coisas que eles não poderiam fazer, não tinham a liberdade de fazer o que desejavam fazer, porque os romanos cerceavam a sua liberdade. Então o que Paulo disse? Olha, todo homem esteja sujeito às autoridades superiores. Por quê? Porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. Eu digo aqui uma coisa para vocês. Eu me considero uma pessoa cristã, mas eu não sou bitolado e não me considero radical. Eu entendo que a Bíblia, muitas e muitas vezes, foi utilizada para praticar atos contrários à vontade de Deus. Muitas pessoas se baseiam no livro da Bíblia para apoiar atos de violência, ódio, rancor, vingança, morte. Então é isso que esse deputado está fazendo. Mas vamos lá. Depois disso, o que Paulo falou para aquele povo judeu? Ele disse, olha, vocês têm que apoiar a autoridade. Porque se ele está aí, foi porque Deus permitiu. E se Deus permitiu, é porque ele deseja isso. Versículo 2 diz o seguinte, para ser acelerado aqui, ó. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. Crente de direita, você, tá bom? E os que resistem trarão sobre si mesmos condenações. Lembra de 8 de janeiro? De modo que aquele que se opõe à autoridade, resiste à ordenação de Deus e se faz o mal. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenações. Versículo 3, porque os magistrados, olha aí, Alexandre de Moraes, os juízes, olha só aí. Porque os magistrados não são para temor, crente de direita, entenda isso. Os magistrados não são para temor. Quando se faz o bem, e sim, quando se faz o mal. Ou seja, se você faz o bem, não tem que temer. Se você faz o mal, aí sim, você deve temer, porque virá a responsabilização. Queres tu não temer a autoridade? Pergunta que ele faz a ti, crente de direita. Faz o bem e terás louvor delas. Não quer temer a autoridade? Não quer temer nenhuma autoridade? Faz o bem. Qual a dificuldade de entender isso? Versículo 4. Visto que a autoridade é ministro de Deus, para teu bem. Entretanto, vê bem, se fizeres o mal, gente, se fizeres o mal, vamos lá, português, se fizeres o mal, ele está falando para quem? Crente de direita. Se fizeres o mal, ele diz aqui, teme, porque não é sem motivo que ele traz a espada. Ele quem? Se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ele traz a espada. Ele, a autoridade, o magistrado, o juiz, pois é ministro de Deus. Quem é ministro de Deus? A autoridade, o juiz, o magistrado, vingador para castigar o que pratica o mal. Não quer ser castigado, não quer ser responsabilizado. Bolsonaro, sua turma da extrema-direita, o deputado que falou agora, você, crente de direita, não pratica o mal, não pratique crimes. Isso é familiar para você? Olha isso. Não. A única coisa boa do Maranhão é o presídio de Pedrinhas. É só você não estuprar, não sequestrar, não praticar latrocínio que tu não vai pra lá, porra. Acabou. Versículo 5. É necessário, versículo 5, tá? Me acompanhe na sua Bíblia aí, crente de direita. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também
por dever de consciência. Versículo 6. Por esse motivo, também pagais tributos. Olha o que ele diz ao povo lá, os judeus lá em Roma. Por esse motivo, também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Eles trabalham, recebem o salário e vêm dos tributos. Muito claro isso. Aí ele dá uma cartada aqui que para aquele deputado ali, ou para você que é crente de direita, parece uma facada no seu peito. Ele já falou aqui que você deve honrar, aceitar, obedecer às autoridades e os magistrados, porque são instituídos por Deus. Mas ele vem agora e diz, sabe o quê? Versículo 7. Pagai a todos o que lhes é devido. A quem? Tributo? Tributo. Ou seja, se deves tributo, pagais os tributos. A quem impostos? Pagai impostos. A quem respeito? Pagai respeito. A quem honra? Pagai a honra. Se estáis devendo respeito, honra, impostos e tributos, pagai. Esta é a palavra de Romanos, capítulo 13, versículo de 1 a 7. Pergunto para você, crente de direita, qual é a sua dúvida? Lendo isso aqui, orando ao seu Deus, não sei qual que é o seu Deus de direita, mas orando ao seu Deus, o que você entende disso aqui? Isso tem a ver com as palavras do deputado Gilvão da Federal? Vamos ver mais uma vez agora e preste atenção nas palavras para ver se é o que eu estou falando ou é o que ele está falando. Vamos lá. O meu amigo, que eu respeito muito, Ismael Alexandrino, disse que não desejava, e eu respeito, a morte do Lula, porque toda autoridade ela é constituída por Deus. E é. Só que em Romanos 13 fala da autoridade, e eu não sou pastor, viu, presidente? Mas eu tenho pastores na minha assessoria. Em Romanos 13:14 fala, porque ela, a autoridade, é ministro de Deus para teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz em vão a espada, porque é ministro de Deus, e vingador para castigar o que faz mal. Ou seja, se a autoridade fizer o mal, será castigada por Deus. Que burro, dá 0 para ele. E deixar bem claro aqui, eu falei que por mim eu quero mais que o Lula morra, não prego violência, mas vou ser honesto. Se ele tiver um infarto, eu vou ficar feliz. Pessoal, este amor perdoe minha expressão, né? Dessa crentalhada da direita, é um amor esquisito, não é? Tô com todo respeito falando a você, crente de direita. Você apoia isso aqui? Essa blasfêmia, essa deturpação das escrituras e essa ameaça, sim, uma ameaça à saúde e à vida do presidente Lula. Ora, Lula vai morrer, lógico, todo mundo vai morrer. Lula pode morrer este ano, pode morrer ano que vem, pode morrer daqui a 10 anos, daqui a 20 anos. Vai ser no tempo de Deus. Simples assim, não é? No tempo de Deus. E eu acho que eu tenho certeza que essa direita, extrema-direita, não tem nada na cabeça. Eles falam sem pensar, falam sem respirar. E depois que falam, pede apoio. E aí, se você, crente de direita, você apoia isso aqui, aí você está participando disso aqui. Não tem como você falar assim, eu não apoio isso aí, porque eu não concordo com ele. Se você não concorda com ele, deixe muito claro. Eu sou de direita, voto lá em fulano de tal, mas eu não concordo com isso aqui. Está mentindo, está deturpando as escrituras e está fazendo ameaça a uma autoridade instituída por Deus. O projeto de lei já nasce morto. É mais um projeto de lei deles que é morto. Já nasce morto. Inconstitucional. Chegar no STF, morreu. Autoridades têm direito à proteção pelo cargo que possui e proteção armada, lógico. Claro, só na cabeça dessa galera é que esse projeto valeria alguma coisa. Mas tudo isso é para chamar a atenção, gente. Mas antes de finalizar o vídeo, pedir a você que se inscreva no canal, deixe seu like e, se possível, apoie o canal, fazendo sua inscrição, compartilhando esse vídeo e refletindo sobre ele. Será que eu estou falando algum absurdo aqui? Ora, vou trazer um outro vídeo aqui de um certo pastor
que ultimamente tem esquecido das suas palavras antigamente. Ele hoje mudou completamente. Eu não tenho visto falar sobre isso, mas vou trazer esse vídeo para você ver comigo. Escutem essas palavras e veja se tem alguma harmonia com os dias atuais. Mais uma. Romanos 13, 8. Romanos 13, 8. A ninguém devais coisa alguma a não ser o quê? Rapaz, que coisa boa para você dever. Tem gente que deve dinheiro, deve sei lá o quê, deve tanta coisa, mas o amor nunca deve. Tá aí uma coisa boa para você produzir, o amor. Ficar devendo a todo mundo. Você quer ver uma outra coisa boa para você produzir? Marcos 16, 15. Coisa boa. Ide por todo mundo e pregai o meu evangelho. Olha, coisa boa, pregar o evangelho. Porque se você ganhar uma alma, vai apagar uma multidão de pecados. E olha, você vai ter galardão no céu. Coisa boa é pregar o evangelho. Coisa boa de se produzir, que muito crente já esqueceu. Olha o que ele diz, ele abre aspas. Estão dizendo que o que aconteceu no dia 8 era coisa de velhinhas com a Bíblia na mão, ou de velhinhas que estavam passeando num dia ensolarado em Brasília. Covarde, cínico, mentiroso e manipulador. Coisa boa, pessoal, coisa boa que muito crente já esqueceu. Produzir amor, pregar o evangelho. Eu não estou aqui para pregar o evangelho para você, não. Eu estou falando de política e eu não quero misturar política com religião. Mas como ele fez uma coisa, uma lambança aí, uma mistureba aí, goiaba com não sei o quê, não é nem queijo com goiabada, que queijo com goiabada é uma delícia. Não sei que mistura que ele fez. Mas é isso, pessoal. A gente se despede aqui falando para você que se você gosta do nosso conteúdo, se inscreva no canal e não se esqueça de pesquisar. Quando você ouvir alguém falar uma besteira dessa, vá pesquisar e verifique se aquilo é verdade. Ok? Eu sou o Lula, do canal Lula Foco no Fato. O fato é que aquele deputado falou uma lacração e se lacrou, para não dizer outra palavra, e que segundo esse pastor aqui, está faltando mais amor e pregação do evangelho. Domingo na Paulista, ele usou o tempo durante uns 30 minutos, não foi 20, 30 minutos. Em quais momentos ele pregou amor e pregou o evangelho? Um abraço, até a próxima. Sem anistia. O inocente, ele clama por justiça. O culpado implora por anistia. Um abraço. Tchau, tchau.